Boa noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você nesse momento a meditar comigo na palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao verso 50, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, feriste-ei e tiraste-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus, há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a terra, e ele vos entregará na minha mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão ao fode e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão e irmã, nós conhecemos muito bem essa história, a vitória de Davi sobre Golias. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós queremos ser vitoriosos. E aliás, o próprio Cristo venceu na cruz do Calvário, fazendo de mim e de você mais do que vencedor. Nós não seremos vencedores, nós somos mais do que vencedor. Ô glória! Quando eu olho para o texto de Davi, nós percebemos algumas lições importantes. Diz a Bíblia que o exército dos filisteus acampou de frente ao exército de Israel. E ele afrontava dioturnamente o exército de Israel. E o que sai desse exército é um gigante, um homem de 6 côvados de altura. E este homem lança um desafio ao exército de Israel, dizendo: olha, não precisa ninguém entrar na batalha, o exército todo sem ser envolvido. Manda um homem para lutar comigo. Se eu vencer, olha só, irmão, vocês todos serão meus servos, serão servos nossos. Mas se o soldado de vocês vencer, o guerreiro de vocês vencerem, nós serviremos a vocês. Nós seremos servos de vocês. Só que diz a Bíblia que este homem, ele era tão grande, irmão, ele era um gigante, que todos os soldados de Israel tinham medo dele. Olhava para aquele soldado, logo temia no coração.
via a impossibilidade de vencer aquele gigante. Porque além dele ser assustador, ele vivia tudo aparelhado. E aqueles homens ali queriam a vitória, mas não tinham coragem de lutar. Queriam ser vitoriosos, mas não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. E a Bíblia diz, presta atenção, que todos os dias este gigante vinha pela manhã e afrontava o exército de Israel. Quando não bastante todos os dias pela manhã, ele está ali afrontando aquele exército, pela tarde também ele estava ali, afrontando aquele exército. Um exército de soldados, acuados, com medo, de enfrentar um homem e obter vitória. Havia também uma recompensa do rei Saul, que diz a palavra de Deus: quem vencesse aquele gigante, casaria com a filha do rei, seria enriquecido e não pagaria imposto, nem ele e nem a sua família. Mas mesmo com tamanha recompensa, todos os dias, aqueles soldados não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Eram humilhados todos os dias, dioturnamente por aquele gigante. Envergonhados, humilhados, porque não tinha coragem de se levantar e lutar. E é interessante notar, presta atenção, que quando eles dormiam e acordavam, aquele problema estava lá. Dormia, acordava, o problema estava lá. Assim é a nossa vida, irmão. A minha, a sua, a nossa. Talvez muitas deles podiam dizer: nós vamos dormir e quem sabe no outro dia esse gigante desiste, vai embora. Esse cara vai embora. Mas a Bíblia diz, queridos, que todos os dias, durante 40 dias, aquele gigante estava ali humilhando aquele povo. Era um problema terrível para o exército. Era um problema sem solução para os soldados do exército de Israel. Quando aquele homem aparecia, o coração do povo estremecia. O coração do soldado estremecia todas as vezes que aquele gigante aparecia para afrontar eles. Mas aquele problema não ia acabar por tão cedo. Aquele problema não ia desaparecer como a gente muitas vezes pensa. Entrava dia, saía dia e o problema estava lá. Não é assim com a nossa vida? Entra dia, sai dia, entra ano, sai ano e o problema está lá. Ele não desaparece, aliás, ele se torna cada vez maior. Se torna cada vez maior por quê? Porque o problema vai nos afrontando e nós vamos nos acuando e sentindo que nós somos tão pequenos e o problema tão absurdo. Vai se agigantando cada vez mais, irmão, aquele problema. Até que um dia, presta atenção, aqueles homens sedentos por ter vitória, desejoso e vencer aquele gigante, mas eles olhavam pelas condições deles e sabia que não tinha nenhuma possibilidade de vencer Golias. Mas Jessé, pai de Davi, dos irmãos de Davi, que ali estava, 3 irmãos de Davi, chega para Davi e diz: vai no campo de batalha, leva isso para os seus irmãos e veja como estão os teus irmãos. Quem era Davi? Um menino franzino, um pastor de ovelhas, um improvável era Davi aos olhos dos homens. De todos os soldados ali tinha no exército de Israel, Davi era o menos provável. Era o mais improvável dentre todos eles. Porque se os homens daquela época tinham que ter idade
tinha que ter estatura e tinha que ter assim força para ir para a guerra. Davi não tinha nada disso. Davi não tinha idade. Davi não tinha estatura. Davi não tinha robustez e Davi não tinha prática de guerra. Mas quando Davi chega com aquele alimento ali para os seus irmãos, a Bíblia diz que o gigante aparece. Olha só. E quando o gigante aparece, ele começa a afrontar novamente, como todos os dias de costume, afrontando o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi ouviu. E quando Davi ouve, o menino manifesta tamanha coragem, dizendo assim: peraí, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí chega para Davi e diz, estou conjecturando para você entender, tem nos afrontados todos os dias. E quem vencer esse gigante, o rei, dará um prêmio. E Davi diz assim: qual prêmio? Olha, vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos e vai ser enriquecido. Ele diz: oxe, eu estou dentro, eu vou. Se ninguém vai, eu vou. Quando Davi diz isso, o povo naturalmente vai rir dele, é claro. Quando alguém se dispõe a fazer, há muita gente que se dispõe a rir. Há muita gente que se dispõe a duvidar. Há muita gente que dispõe a fazer escárnio de você, criticar você. Há muita gente que se dispõe: olha, você não pode, você não consegue, você é incapaz, você é um coitado, você é um coitado, você é uma coitada. Foi mais ou menos assim que disseram Davi, meu irmão. Que a Bíblia dizia que ele era de gentil aspecto, ruivo e bem novinho. Era Davi, era assim. Então, chega ao conhecimento de Saul que um homem se dispõe a enfrentar Golias. Portanto, ninguém tinha se candidatado até aquele momento a enfrentar Golias. Ninguém teve coragem. Mas eu quero te dizer uma coisa: Saul não tinha escolha. Se você observar no contexto, Saul não tinha escolha. Se não tem ninguém, vai tu mesmo. Quando Davi se apresenta a Saul, Saul diz assim: você não tem capacidade de vencer esse gigante. Foi essas palavras de Saul para Davi. Você não tem capacidade de vencer esse gigante. Porque Saul começa a mensurar, em toda a sua estrutura ali, ver as suas estruturas. Saul já conhecia o gigante Golias. Mas o que está diante dele é um menino franzino, sem capacidade alguma perante os olhos humanos. Aí Davi diz assim: olha, rei, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Eu sempre apacentei as ovelhas de meu pai. E sabe o que aconteceu? E em algum momento um urso abocanhou a ovelha do meu pai. E eu fui lá e lutei com o urso e o matei. Ô glória. Em outro episódio, um leão abocanhou outra ovelha. E eu também fui lá e agarrei da barba do leão e o matei. Ô glória. O Senhor me livrou do urso. O Senhor me livrou do leão. E o Senhor também me livrará deste incircunciso. Davi está dizendo: o Deus que me deu vitória com o leão, é o mesmo Deus que vai me dar vitória com esse gigante. O Deus que me deu vitória com o urso é o mesmo Deus que me dará vitória com esse gigante. Aleluia. A minha vitória não vem da minha força, da minha capacidade, da minha estrutura. A minha vitória vem do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória para Ele. A minha vitória vem dele, não é de mim. Davi está dizendo isso, meu irmão, para Saul.
Em outras palavras, Davi está dizendo, você está vendo esse menino? Que não tem capacidade própria de vencer esse gigante, mas o Senhor me fará vencer. Eu não irei na minha própria força, eu não tenho vitória do meu próprio braço, eu não tenho vitória da minha própria estrutura. Eu tenho vitória porque Ele, o Senhor, está comigo. Eu tenho vitória porque o Senhor vai na minha frente. Eu tenho vitória porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. É por isso que eu tenho vitória. Davi fala com tanta convicção, irmão, que impacta o coração de Saul. Que se fosse eu e você, nós ia dizer, esse menino vai virar sopa. Meu filho, você está louco? Você não vai vencer esse homem nunca. Qualquer um de nós, irmãos, qualquer um, analisando Davi, nós diríamos assim, vai tomar na primeira paulada, ele vai sobrar. Ele não vai aguentar um sopro desse gigante. Mas a Bíblia disse que Deus, que Saul disse para Davi, o Senhor seja contigo, vai. E aí Saul tenta colocar as armaduras dele nele, em Davi. Mas Davi nunca tinha usado aquilo, diz a Bíblia. E sabe o que acontece? Davi diz, eu não posso andar com essas coisas. Eu irei com os recursos que eu tenho. Ô glória! Eu quero te dizer uma coisa, irmão. O que você precisa para vencer já está nas tuas mãos. Já está em tuas mãos que você precisa vencer. Você não precisa de mais recursos. Já está tudo preparado para você vencer, meu irmão. Mas a Bíblia diz que Davi tira aqueles apetrechos ali e coloca ali a sua funda, pega 5 pedras e agora vai para o campo de batalha. Agora não é palavras, agora é atitude. Quando o gigante vê toda a aparelhagem, vem com lança, vem com escudo, vem com armadura. E aí quando o gigante se depara diante de Davi, diz a Bíblia que o gigante despreza Davi. Mas quem o desprezaria? Era uma cena cômica, uma criança lutando com um homem de guerra. Mas uma criança, eu digo criança no sentido de conjecturar, irmãos, que ele estava diante de um homem de guerra. Mas Davi era alguém que conhecia um Deus que livra. Davi era alguém que conhecia um Deus que dava vitória. Davi era alguém que conhecia um Deus que tudo pode. Davi conhecia Deus, que tinha um relacionamento com Deus e vivia de proximidade com Deus e sabia que ele poderia vencer aquele gigante em nome do Senhor, não na própria força dele, mas na força do Senhor. Então o gigante disse, sou eu um cachorro para que tu venhas comigo com pau, com pedras? E Davi ousadamente disse, tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e Deus do exército de Israel, a que tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi pegou a funda e acertou em cheio aquele gigante na testa, caindo ao chão. E a Bíblia diz que Deus livrou Israel, não com espada, mas pelo seu poder. E ali o povo agora festejou, porque alguém teve coragem de se levantar, aleluia. Mas talvez você pergunte, o que isso tem a ver comigo? Quais são as lições para a minha vida? Então eu entro nessas lições. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe vitória sem luta. Existe uma geração de pregadores coaches nessa atualidade que tem pregado uma vitória sem luta.
que tem dito assim: vai dar tudo certo para você. Deus vai te poupar das lutas. Ele, o Senhor me mostra que você será mais do que vencedor, que você não vai ter dores, você vai ser o centro do amor de Deus. Já viu essas pregações? E promete mundos e fundos, vitórias e mais vitórias. Só não te fala que para você ter vitória, você vai ter que lutar. Isso eles não falam. É muito bonito ouvir que você vai ter vitória. É muito bonito aquelas filulas, daqueles pregadores coaches, e que a vitória sua está na sua mente, e não sei o que, e não é PPP, e tanta coisa. Mas quando a pessoa se depara com os gigantes da vida, não é bem assim, meu irmão. Não é. Vê que a história é outra. Vê que existem desafios a serem enfrentados. Lutas a seres travadas. É verdade que Deus vai me dar vitória, mas depois da luta. Deus nunca dá vitória quem não tem coragem de lutar. Se fosse assim, Deus daria um exército de Israel esperando, daria vitória para eles. Então para de ouvir ilusão de pregadores que ficam só pregando ilusões. Nós temos que ser realistas. Nós temos que ser realistas e saber que Deus existe, que Deus está sempre conosco, que Deus está sempre nos abençoando. É isso que nós temos que entender, que nós temos lutas. Nós não ganhamos vitórias sem luta. Nós temos que lutar, é isso que esse texto está mostrando para nós. O exército estava ali 40 dias paradinho porque não tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Quantas pessoas estão parando porque não tem coragem de enfrentar os gigantes das suas vidas, os problemas que tem? Quer que Deus resolve? Quer sentar, ficar de boa, Deus vai resolver para mim? Não é assim que funciona não, meu irmão. Você tem que lutar para que Deus te dê a vitória. Às vezes nós ficamos esperando a boa vontade. Ah, mas eu recebi uma profecia que Deus falou que é assim, 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 assim. E você vai acreditando em muitas coisas aí que você vai ouvindo por aí. Não vai para dentro da palavra de Deus, não busca um conhecimento da palavra. E quando recebe uma palavra dura, não aguenta. Critica, porque não aguenta uma palavra verdadeira. Quer sempre passar a mão na cabeça, quer sempre ouvir só coisas que alegram o seu coração, coisas falsas. Deus é justiça, Deus é amor, mas também é justiça. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele não dá para nós a vitória sem nós lutar. Nós precisamos lutar para ter essa vitória. Aquele exército ali não estava tendo essa coragem. Ele estava ali parado. Eles não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. E olha só que é tão interessante que tanto que o rei até ofereceu ali, um prêmio para esses soldados, mas eles não tinham, irmão. Eles não tinham essa coragem para enfrentar. Aí a gente vê o povo prometendo mundos em fundo, vitórias, vitórias, e não diz que você tem que lutar. É bonito, ouvir que eu vou ter vitória, que você vai ter vitória. É muito bonito, a pessoa falar, você vai vencer, sem você ter vitória. Nós temos que ter uma vida santa, para que o Espírito Santo esteja conosco, para nós vencer as nossas batalhas.
O inimigo vai estar te jogando certo, irmão. Vai falar que você não consegue, igual Davi, ó. Quando ele chega ali, um improvável, mas é que resolveu o problema, foi um improvável. Um cara lá do campo, que estava lá pastoreando ovelhas, foi ele que resolveu o problema, porque ele conhecia Deus. Deus estava sempre com ele. Deus não dá vitória para quem não tem coragem de lutar, não, meu irmão. Tem que ter coragem para lutar. Se fosse assim, ele daria vitória para eles ali, eles esperando sem luta. Para de ouvir ilusão, irmãos. Para de ouvir ilusão e vai ouvir a realidade, a palavra de Deus. Nós temos que buscar a verdadeira palavra de Deus. Nós vamos ter lutas, mas nós vamos vencer porque o Senhor está conosco. Davi venceu porque ele foi em nome do Senhor. Ele não foi nas forças dele, não. Não existe vitória sem luta, não existe. Toda vitória tem luta, irmão. Toda vitória tem que ter uma luta. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que ser realistas, temos que ter o pé no chão. A vitória só tem ela se você lutar. É a luta que gera a vitória. Se você não tiver coragem de lutar, você não desfrutará de vitória, não. Não podemos ser covardes, como aqueles soldados do exército de Israel. Tem muita gente querendo vitória, sem luta. Então a primeira verdade é que não existe vitória sem luta. É a primeira lição. A segunda lição: o problema precisa ser enfrentado. O problema precisa ser enfrentado. Ou eles enfrentavam aqueles problemas, ou ele continuaria ali. Tem muita gente que foge do problema, foge da luta, mas aonde você for, ele vai estar no seu pé. Você vai dormir e vai acordar e o problema vai estar lá. Porque você não teve coragem de enfrentar. Na hora de dormir ele está lá, na hora de acordar você está lá, na hora de você levantar ele está lá. No dia que você acordar de novo ele está lá, ele não vai desaparecer. Escuta! O problema precisa ser enfrentado. Todos os dias ele vai estar lá. Em todas as circunstâncias ele vai estar lá, irmão. E tem gente aí, eu não quero nem ouvir problema, não quero nem ouvir, não quero nem saber, não adianta. Você querendo saber ou não, ele vai estar lá. Eu estou aqui, o problema está lá. Ou você me enfrenta, ou eu lhe te perturbo. O problema é desse jeito. Problemas, se você não enfrentar ele, ele te afronta. Todos os dias. O problema vai estar lá. Todos os dias, não vai desaparecer. Deus te trouxe aqui. Se você precisa se levantar para vencer esse problema, para vencer essa luta, para vencer essa batalha, para derrubar esse gigante, para que você pare de ser afrontado e humilhado em todos os dias, ele será contigo. Mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para lutar. Você tem que ter coragem para enfrentar o problema. Porque se você não tiver, você não vai enfrentar esse problema. Porque ele vai estar sempre lá. Vai ter alguém que vai falar para você que você não vai ter coragem de enfrentar esse problema. Alguém vai te falar, você não tem, você não pode, você não consegue. Aí você vai quietar. Ó, você não pode fazer isso, porque você não é capacitado para isso. Aí você vai parar, porque alguém disse que você não é capacitado. Alguém vai falar que você não pode. Aí você não pode, porque alguém falou que você não consegue. Você tem um Deus que te deu um ministério na tua mão para que ele seja alcançado, alcançar vidas. Não deixe o problema te parar. Você tem que enfrentar as dificuldades.
Você acha que o pastor Ailton vive uma vida boa? Você acha que eu não tenho as minhas críticas? Você acha que não tem aquele que fala que eu não consigo, você não pode? Você acha que eu não tenho alguém que fala isso? Tem, irmão. Tem alguém que fala que eu não consigo, que eu não vou vencer. Mas eu não dou ouvido, não. Porque quem me sustenta é meu Deus. É Ele que me dá forças para eu continuar na minha luta. É eu lutando, enfrentando os problemas que Deus me dá a vitória. Tudo projeto que a gente faz, a gente executa. Não deixa no papel, não tira do papel. Aonde eu estou aqui hoje, dentro desse escritório aqui, levando essa palavra para você, tinha muitos anos que ele estava no papel, depois ele veio para o meu coração. Ele já estava pronto dentro do meu coração, esse projeto estava aqui pronto, só estava esperando Deus executar na hora certa. E Deus agora executou. Porque agora eu precisava desse como, porque eu fui afrontado. Eu fui afrontado e reagi. Davi foi afrontado e reagiu. Você precisa ser afrontado para reagir. Eu estava no comodismo. Senhor, eu só prego aqui, eu não prego aqui, é só aqui. E Deus falou assim, vai à luta. Você vai pregar em vários lugares. Vou abrir portas para você. E assim Deus está fazendo na minha vida, meu irmão. Ele abriu porta aqui, Ele abriu porta nas congregações e pessoas me ligam. Ô pastor, o senhor hoje pode vir trazer uma mensagem. Ô pastor, tal dia o senhor pode trazer. O senhor está com a agenda vazia. Isso não é para o meu ego, não. Isso é para a honra e glória do Senhor. Porque Ele pôs um ministério para mim. Não foi para Ele ficar num banco, não, irmão. Deus me deu um ministério, foi para Ele ir. Então eu enfrentei a luta. Eu enfrentei, eu não parei. Porque muitas vezes a gente ouvia a multidão, a gente para. Eu saio um pouquinho do texto aqui, só um pouquinho, para pegar uma referência ali, para você entender o que eu estou dizendo. Bartimeu, se ele ouvisse a multidão, ele estava, às vezes, até os dias de hoje, né? À beira do caminho. Mas quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele teve atitude. Ele não ouviu aquele que falou para você não consegue, você não pode, você vai atrapalhar. O que você está falando aí, você está atrapalhando. Ele não ouviu aqueles invejosos, aqueles que não conseguem se alegrar com a alegria do outro. Aquela multidão não conseguia ver que Bartimeu estava vendo. Ele estava vendo a esperança dele que estava passando ali. Os outros queriam impedir. Mas ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma voz diferente. Quando ele fala, né? Mas Jesus para. Essa fala é diferente. E você já sabe o que acontece no texto dali para frente. A mulher do fluxo de sangue. Ela também tem atitude. Quantos anos ela estava naquela dificuldade, mas Jesus vai passando por ali, ela aproveita a oportunidade, ela sai do comodismo, ela toma uma decisão. Olha lá quem está lá atrapalhando ela de novo, a multidão. Você não pode tocar, você não pode, você é imunda, você não pode, você está doente e tal, essas coisas. Mas ela vai lá e toca na hora do Senhor. O Senhor para, quem me tocou. Até parece uma cena assim, né? Quando ele fala isso, os discípulos ali até ri. Senhor, a multidão, quem te toca? De mim saiu virtude. Aquela mulher foi curada, porque ela teve atitude. Quantas pessoas que estão perdendo o ministério deles? Quantas pessoas estão deixando o ministério acabar por falta de atitude? Por parar por causa da multidão, parar porque alguém falou que ele não consegue, para porque fala você não faz, você não dá conta, ele para. Não, meu irmão, não houve a multidão não, foi Deus que te deu, Ele te capacita, Ele que vai te dar a vitória. Esses homens ganharam vitória porque eles acreditaram. Zaqueu era odiado pelo povo.
mas ele sentiu um desejo no coração de conhecer Jesus, porque só ouvia falar de Jesus. Tem muita gente aí ouvindo falar de Jesus, mas não tem coragem de conhecer. Só contenta de ouvir falar. Mas o dia que você conhecer esse Jesus de verdade, você muda de vida. Porque enquanto está ouvindo falar, está no comodismo. Ah, Jesus salva. Ah, Jesus é bom. Ah, Jesus, mas não aconteceu isso comigo não. E fica de boa. E vai ali deixando a multidão te pisotear. Deixando a multidão tirar tudo de você. Davi tem atitude. Ele não importa com o exército que ri dele, faz algazarra dele. Ninguém, é o problema que acontece na maioria das congregações. Ninguém tem coragem de falar, de pregar a verdade, quando um prega, vai criticar. Davi estava ali, ó, um menino, um improvável. Todo mundo ali, aquele exército que estava ali há 40 dias ali, acampado ali, não teve coragem de enfrentar aquele gigante, não. Mas a hora que o menino improvável fala que vai enfrentar, todo mundo zomba dele. Mas ele teve coragem. E foi lá e fez. O gigante caiu. Então é isso, entenda. Que quando Deus põe um plano em suas mãos, quando Deus está contigo, Ele faz. E Davi estava, Deus estava com ele, portanto, eu vou em nome do Senhor. Eu não vou em nome de João, de Batista, de Joaquim, não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu te levo essa palavra aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou filho dele. Eu estou transmitindo uma palavra dele. Eu sou fiel a levar a palavra dele. Mas tem muita gente que não quer ouvir a verdade. Aí você... Oh Senhor Jesus, como é difícil. Mas para a honra e glória do Senhor, tem homens de coragem. Homens que não se vendem. Homens que não se calam por breganhas, por títulos. Ainda tem esses homens que lutam pela fidelidade com o Senhor. Eu honro o ministério que Deus me deu, meu irmão, porque eu era um homem que estava na lama, perdido, jogado fora, não tinha valor nenhum. Nenhum. Hoje eu tenho. Por onde eu passo eu tenho valor, porque as pessoas me respeitam, porque eu aprendi a respeitar elas. Eu aprendi a conversar com elas, porque Deus me deu essa sabedoria, esse entendimento. Tem hora que o pastor Ailton é duro, porque precisa. Nós que somos ministros do Senhor, tem hora que tem que falar duro. Mas a dureza, com entendimento, com carinho, não é de qualquer jeito não. Nós estamos falando aqui de Davi, nós estamos estudando o livro de Davi aqui. Nós temos um grupo que estuda, nós vemos aí a trajetória de Davi, como é que é. As batalhas de Davi, que é essa aqui de Golias, que ele venceu, foi a batalha que ele venceu daqui para frente, o camarada, irmão. Se você for ler a história de Davi, você fica encabulado. Se ele para nesse gigante aqui, se ele não tem essa atitude, quando ele derruba esse gigante, ele abriu passagem para o seu reinado. Quando Davi tirou o gigante da frente, ele abriu passagem para o seu reinado. Mas teve problema? Teve. Davi caiu, Davi pecou. Davi sofreu pelos seus erros. Mas ele nunca desistiu. Ele nunca deixou alguém falar que ele não prestava, que ele não dava conta, que ele não era capaz. Ele tinha um professor, ele tinha um instrutor, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E o manual ele deixou aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas tem muita gente que não gosta desse manual.
Prefiro ouvir o ser humano, as falácias do ser humano. Envolve tanto as pessoas ali no convívio dele que ele esquece disso aqui, ó. Ele não prega a verdade. Porque quando ele prega a verdade, ele é excluído. Mas Davi não teve medo, não. Davi não teve medo da verdade, não. Foi lá e enfrentou. Ele levantou e foi. E pôs aquele gigante no chão em nome do Senhor. Para que você pare de ser humilhado, para de estar te humilhando todos os dias, você tem que derrubar esse gigante. Amém? Voltando para dentro do texto, a terceira coisa, tem muita gente que não diz que você não é capaz, como eu estou dizendo. Muitos disseram a Davi, você não tem capacidade. Esse gigante vai te destruir. Tu é um menino, Davi. Os irmãos de Davi, os próprios irmãos. O gigante desprezou, os irmãos desprezou. Saul desprezou, rapaz, o rei. Muitos vão dizer para você que você não tem capacidade para vencer. Mas eu quero te dizer uma coisa, não dê ouvidos, existe uma voz do Espírito de Deus e precisa ecoar no seu coração. Por que que nós sempre damos ouvido às pessoas? O que mais se tem é pessoa pessimista. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, mas você é difícil. Ah, mas você não tem disso. Ah, mas você não tem capacidade. Meu irmão, se existe uma palavra de Deus, existe uma palavra de Deus sobre mim, diga. E a gente deixa de confiar que Deus diz para ficar dando ouvido a pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem, a nossa vitória, não consegue se alegrar com a nossa vitória. Vai ter tanta gente dizendo que você não é capaz, vai ter tanta gente dizendo que você não vai conseguir, vai ter tanta gente dizendo que você vai perder, que você vai ser um derrotado ou uma derrotada. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Ô glória! Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A quarta lição que eu tiro dessa história, meu irmão. Deus gosta de usar pessoas improváveis. Ô glória! Para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Deus sempre sempre abençoa os improváveis. Se você é um improvável, você é um forte candidato à vitória, aleluia. Deus usa os improváveis, sabe para quê? Para que a glória seja dele. Se Davi fosse forte, se Davi fosse preparado, todos iam dizer, Davi venceu porque ele era forte, Davi venceu porque ele é preparado, Davi venceu porque é mais forte que o gigante. Mas quando Davi derruba o gigante, todos disseram, Davi venceu porque Deus foi na vida dele. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer para você, ele venceu por causa de Deus na vida dele. Glória a Deus, foi por causa dele mesmo, é por causa dele porque eu venci, foi por causa dele. Foi por causa dele que nós vencemos, aleluia. É por isso que ele usa os improváveis. O homem não pode confiar no seu próprio braço, não é por tua capacidade, porque talvez você nem capacidade você tem, mas Deus usa os incapazes, Deus usa os improváveis, e Deus está dizendo, filho, se levanta, eu sou contigo, vai em frente, esse problema, lute que eu te darei a vitória. A vitória não vem da nossa força, da nossa capacidade, a nossa vitória vem do Senhor Jesus. A nossa vitória vem de Deus. A tua vitória vem de Deus. Aleluia. A quinta lição, meu irmão. Quando você se levanta para lutar, Deus se levanta para te dar a vitória. Enquanto os soldados do exército de Israel estavam parados, Deus também estava parado. Mas quando alguém se levantou corajosamente para lutar contra o gigante, quando Davi se levantou, Deus também se levantou dizendo, levantou um corajoso. Lembra lá de Gideão?
Deus não gosta de covarde. Deus disse para Gideão: manda os covardes voltar. Falou para Gideão: fica só os valentes. Porque eu quero caminhar com os valentes, não com os covardes. A vitória é para aqueles que têm coragem de enfrentar, aleluia. A vitória é para aqueles que são valentes em Cristo Jesus. E Deus está te dizendo nesta noite, nesse instante, para que você seja um valente, se levanta para lutar. E Deus levantará para te dar vitória, aleluia. Davi se levantou para lutar. E Deus se levantou para dar vitória para Davi. Você hoje tem que sair de onde você está, né? Tem que sair disposto a enfrentar todos os gigantes da sua vida. Os problemas que têm perturbado a sua mente, que têm perturbado o seu coração. Porque ao longo de 40 dias, a mente do exército de Israel foi perturbada. Aqueles homens, o medo e o pavor tomava conta do coração deles. Vocês não imaginam o nível de medo que aqueles soldados estavam enfrentando. E o medo travava aqueles homens, como o medo tem nos travado hoje. O que nos impede de vencer é o medo de falar a verdade, de enfrentar os gigantes que se apresentam diante de nós. Nós temos medo e os medos nos travam. Mas a nossa confiança é Deus. Ele lança fora todo o nosso medo, aleluia. A nossa confiança em Deus lança fora todo o medo, aleluia. Quando você se levanta para lutar, Deus se levanta para te dar vitória. Deus não dá vitória quem não se levanta para lutar. Deus não dá vitória quem não se levanta para lutar. A sexta coisa que eu aprendo é preciso ter coragem para lutar. O que faltava nos soldados do exército de Israel sobrava em Davi. Ele falou assim: eu vou, eu luto, eu me disponho, eu coloco a minha vida em risco, mas eu enfrento esse gigante. Ele é maior do que eu, presta atenção, mas o meu Deus é maior do que ele, aleluia. O problema de Davi, de fato, era maior do que ele, sem dúvida, é uma verdade. Mas o Deus de Davi, o nosso Deus, era maior do que o gigante que estava aí na frente dele. Também é uma verdade. Não importa se o teu problema é assustador, se o teu problema é maior do que você, teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é maior do que todos os problemas. Então você tem coragem de lutar e é preciso lutar. Você vê Davi dizendo em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32. Davi diz a Saul: não desfaleça o teu coração. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servirá a peleja contra esse filisteu, aleluia. Davi teve coragem. Eu irei a peleja contra ele. Foi isso que Davi disse. Teve coragem para lutar. A sétima coisa que eu aprendo: vão te julgar pela aparência. 1 Samuel capítulo 17, verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele um homem de guerra, desde sua mocidade. Quantas vezes nós somos julgados pela aparência, irmãos? Quantas vezes nós somos menosprezados pela aparência? Mas não sabia Saul o Deus poderoso que Davi conhecia. Quem te julga pela aparência
não sabe o Deus poderoso que você tem e que te fará vencer e que te faz vencer todos os dias, aleluia. Esse gigante, a Bíblia disse em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, em torno de 3 metros e 30 de altura, irmãos, esse homem tinha. Quem era Davi? Um franzino jovem, incapaz aos olhos humanos de vencer tamanho gigante. Tal homem. Mas quando nós compreendemos que não vencemos com a força dos nossos braços, quando nós compreendemos que existe um Deus que nos fortalece, existe um Deus que quando chamou Josué, diz: ninguém te poderá resistir em todos os dias da sua vida. Foi isso que Deus disse para Josué. E é esse o Deus que Davi servia, que eu servo, que nós servimos e que Josué servia. Quando Deus chama alguém, quando ele chamou Josué, ele diz: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desamparei. Eu estou contigo e farei vencer, aleluia. Sabe o que você está enfrentando hoje? Existe um Deus disposto a entrar na luta contigo. Você acha que Davi venceu por causa de uma pedrinha que bateu na testa do gigante? Você acha? Davi jogou a pedra, mas quem acertou foi Deus, aleluia. Se você tiver coragem de lançar a pedra em direção no lugar certo, se você tiver coragem de levantar, e Deus vai contigo e te dará vitória. Mas você precisa ter confiança plena no Senhor, meu irmão. Você precisa estar disposto a lutar. Você precisa estar disposto a se levantar e dizer a Deus: eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar esse gigante, e o Senhor será comigo e me dará vitória. Quem te dá vitória é Deus. Quem te faz vencer é Deus. Não olhe para a tua capacidade, porque Davi não olhou para a capacidade dele. As pessoas olharam para a sua capacidade, as pessoas olharam para a sua aparência, mas ele não olhou para a sua própria aparência. Ele disse: o Senhor me dará a vitória. Irmãos, nós precisamos ser valentes como Davi, de levantar do nosso lugar, e ao invés de nós chorar do nosso quarto, perante os problemas e lutas que nós enfrentamos, e dizer: Deus, a partir de hoje, não vai me ver chorando por causa dos meus problemas, porque o Senhor vai me ver lutando e guerreando, porque é assim que o Senhor me quer, e é assim que eu vou estar, e o Senhor me dará vitória. Esse problema vem a mim com todos os seus agrilhões, mas eu enfrentarei as minhas lutas, os meus gigantes, minhas dificuldades, em nome do Senhor dos exércitos. E aquele incircunciso, né? Eu vou pôr ele por terra em nome do Senhor, porque o Senhor vai me dar vitória. É o Senhor que vai me fortalecer. Então fica aí esta mensagem de ânimo para você que está pensando em desistir, para você que alguém disse que você não pode, que você não consegue. Você consegue sim, meu irmão. Você pode, porque foi Deus que te capacitou. Não deixa homem nenhum tirar o que Deus te deu. Vai em frente. Vai fazer aquilo que Deus determinou você fazer. Deus te honrará quando você obedecer a tua palavra e fazer aquilo que Ele pôs na tua mão. Eu não parei diante da dificuldade. Eu estou aqui, ó, levando a palavra do Senhor. Eu não parei de pregar a palavra de Deus por causa de uma dificuldade, não.
por causa da multidão que tentou me embarrar, eu não parei não. Eu estou aqui levando a palavra para muitas e muitas mais pessoas. Esse vídeo meu aqui, meus queridos amados irmãos, vai rodar o mundo. Então nós temos que sair das quatro paredes e ir, porque o Senhor diz, ide pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo para pregar de qualquer jeito não, meu irmão. É conhecer a palavra, pregar a verdade. Muitos não vão aceitar essa verdade, com certeza, porque está acostumado a ouvir mentira. Está acostumado a ouvir palavras humanas, palavras que homem mesmo fala. Não está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que ouve essa palavra aqui, ó, ele tem sucesso. Ele tem o brilho do Espírito Santo. E é isso que eu quero me representar. Por onde eu passar, que alguém diz, ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem que prega a verdade. Eu ouvi uma palavra dele na congregação tal, eu ouvi a palavra dele no tal, que palavra, eu pego ela de exemplo. É isso. Vai ter crítica? Vai. Mas não deixa a crítica te parar, não. Não deixa. Pega ela como incentivo e vai e leva a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que não conseguem se alegrar com o seu sucesso. Eles conseguem chorar com você, porque é emocionante. Você chora, eles choram. Mas quando você está prosperando na presença de Deus, eles não conseguem que você seja a mais do que ele na prosperidade. Não quer que você brilhe mais. Então vai ter isso, irmão. Infelizmente vai ter. Você não vê um mosquito indo à luz apagada. Ele vai na luz acesa. Você não taca pedra numa manga verde. Você taca pedra numa manga madura. Então quando você brilha, vai levantar alguém contra você para dizer que você não pode, que você não consegue, para que você desista. Para que ele seja vitorioso. Ele vai falar, eu falei que você não conseguia. Mas quem te deu esse ministério foi Deus. Para você aí que está pensando em desistir por causa que alguém falou que você não consegue, você consegue. Você tem palavra sim. Você tem de Deus para passar para os outros. Porque Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele nos capacitou, porque quando Ele põe um ministério na tua mão, Ele te capacita. E tem muitas pessoas que vão tentar te derrubar quando vê que você está na presença, você está crescendo. Alguém vai querer puxar seu tapete. Mas firma, porque você está na presença de Deus, amém? E que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando e nos fortalecendo e nos dando coragem para lutar as lutas que vêm por aí para nós. Porque os vencedores é que vai pegar a sua coroa. Então seja vencedores. O reino é por esforço. Quanto mais tem alguém te impedindo você de prosseguir, sinal que você vai ganhar o reino, porque você está conseguindo suportar as críticas, as perseguições e você vai em frente. Que Deus possa te abençoar e possa me abençoar. E que nós juntos chegaremos ao reino, porque lá o Senhor vai estar. E Ele está voltando para levar a sua igreja. Porque Ele prometeu que vai voltar. Então nós podemos esperar que Ele vai voltar. E essa vinda do Senhor não está longe não, ela está perto. Ela está perto, meu irmão. Então fica aí esse texto para você meditar nele. Que a paz do Senhor esteja comigo, com você e com todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.